a todos. Inicialmente, boa tarde ao superintendente do Banco do Nordeste, o Antônio César Santana. Reiterar o nosso agradecimento da sua participação, não só para a classe contábil, como também para a sociedade, para os nossos clientes, no sentido de dirimir as dúvidas relativas à repactuação digital e também as linhas de crédito que a instituição vai abrir. Certamente é um tema fustigante, um tema bem atrativo para todos, e esperamos sair da live com boas notícias, superintendente. Dizer que o CRC está à disposição do Banco do Nordeste, essa instituição tão importante para o desenvolvimento do Brasil, em especial para a nossa região nordestina. Abrindo parênteses, eu queria até informá-lo que eu iniciei a minha vida profissional no Banco do Nordeste. Então, fui bolsista dessa instituição, foi a minha primeira experiência profissional, a minha escola, na verdade. Eu comecei uma criança no Banco do Nordeste e levo ensinamentos até hoje de tudo que eu aprendi nessa instituição, além dos amigos que até hoje cultivo. Então, o Banco do Nordeste tem um carinho muito grande e nada melhor do que iniciar nossa live com instituições bancárias, com essa instituição de renome e de grande importância para nossa região. Então, desejo uma boa live. Queria agradecer também ao nosso vice-presidente, Cleailton Gonçalves, pela mediação, e também ao nosso conselheiro Sérgio Ricardo, que estará comandando também esse evento de hoje. Então, uma boa tarde a todos e fiquem com Deus. Eu gostaria também de parabenizar o nosso vice-presidente do registro, CRC, né, nosso amigo Cleailton Ribeiro, que irá fazer a mediação da nossa live de hoje. Cleailton, obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos. Obrigado a Sérgio, presidente Wanderson. E hoje iremos ter aqui o nosso superintendente do Banco Nordeste, né, o César Santana, que também, nesse momento aqui, também gostaria de abrir um parênteses, viu, presidente Wanderson? Que o César, tive uma grata surpresa, que César, conheço ele há uns 20 anos atrás, onde a gente jogava um futebol, né, dia de sábado, lá no BNB, e César, como torcedor do Botafogo, representante do Botafogo nato, né? Então, estamos bem representados com o César, e diga de passagem que é um profissional de carreira, concursado do banco, né? Onde hoje ocupa o cargo bem ocupado do superintendente do banco, tá? Achei que ele era mais novo, Cleber. Achei que ele era mais novo. Ter sido seu colega, então, já vi que estou... Eu gostaria que o participante não tivesse seus microfones desligados, né? Deixando somente o presidente. E as perguntas, por favor, direcionar lá no chat, diretamente no chat, eu anoto aqui e passo para o César, onde ele pode dar as explicações, tá? César, então, mais uma vez, obrigado, e a palavra é sua. Boa tarde, presidente Wanderson, boa tarde, vice-presidente Cleailton, boa tarde ao conselheiro Sérgio, aos demais que fazem parte da família deste conselho. Estar aqui interagindo com vocês, interagindo com quem está conectado nesta live, dizer da importância do momento, né? Um momento difícil para todos nós, um momento que a gente tem como objetivo, primeiro, a preservação da vida das pessoas, preservação das empresas, preservação dos empregos, né? E o Banco Nordeste é um banco de fomento, e é um banco que tem por objetivo, tem como missão especial fomentar e ajudar no desenvolvimento do setor produtivo do nosso estado, da nossa região. E no intuito de mitigar, nesse momento de pandemia, o banco lançou mão de ferramentas, de instrumentos robustos, para que todos nós vamos fazer essa travessia de forma a manter as empresas vivas e manter os empregos preservados.
Então, o banco está atuando em duas frentes. Uma frente de repactuação, uma frente de suspensão dos compromissos perante a instituição financeira e uma outra frente exatamente de concessão de novos empréstimos. Não adianta, de um lado, eu suspender as novas operações ou as antigas, e do outro lado, se eu não injeto capital para que as empresas tenham condição de passar por esse momento, por essa travessia. Então, dentro desta linha, o banco criou a repactuação digital, que nada mais é do que a suspensão dos compromissos através de via aplicativo, através do WhatsApp, através dos canais digitais da instituição, onde, através de uma plataforma, o empresário vai lá e suspende os compromissos por até 6 meses. Isso a gente faz respaldado numa resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a resolução 4782, onde durante 6 meses o cliente ele não paga nenhum compromisso, seja de amortização do principal emprestado, seja do serviço da dívida, seja dos juros que a instituição cobra. Então, durante esses 6 meses, nós não vamos cobrar nada desse cliente. E esses 6 meses que nós vamos deixar de cobrar, nós vamos acrescentar ao vencimento final das suas operações. Isso para todo tipo de financiamento, seja para micro, pequena empresa, seja para média empresa, seja para grande empresa, seja para o setor rural, que é o setor primário, seja setor secundário, seja o setor terciário. Então, nós temos um arcabouço de suspensão de pagamento dos empréstimos durante esses 6 meses. Estamos na iminência de efetivar a resolução 4798, que é uma outra resolução que dá a condição de suspender os pagamentos de operações urbanas, ou seja, operações rurais, não teria enquadramento nessa resolução, mas apenas e tão somente apenas as operações urbanas, que ficarão suspensas até dezembro deste ano. Então, essa dá um benefício maior. Ao invés de eu suspender por 6 meses, eu tenho a condição de suspender por 9 meses. Essa dá condição apenas para quem tomou empréstimo com uma fonte de recurso FNE, que é o Fundo Constitucional do Nordeste. Então, eu estou colocando para os senhores que, nesse primeiro pilar que eu estou tratando da suspensão dos empréstimos, eu tenho dois dispositivos, eu tenho 2 resoluções que eu posso suspender os 3 segmentos, setor primário, secundário e terciário, e independente de fonte de recurso, durante 6 meses. E para o setor urbano, setor primário, setor secundário e terciário, eu tenho condição de suspender até dezembro de 2020. Então, esse pilar da renegociação, se porventura restar alguma dúvida, eu vou ficar complementando. Porque isso pode ser feito, como eu coloquei inicialmente, de forma digital, seja via aplicativo na nossa plataforma, que você pode baixar, seja no Android ou seja no Apple, né, no iPhone, ou então você pode também no Fale Conosco, através do nosso endereço eletrônico www.bnb.gov.br ou através do telefone gratuito 0800 728 3030. Ou, então, através dos telefones do WhatsApp dos nossos gerentes de negócios, dos nossos gerentes gerais, os gerentes que os nossos clientes mantêm relacionamento, que eu posso depois, assim que terminar a live, também disponibilizar para a CRC, para o Conselho, os telefones também das nossas agências e dos nossos gerentes de relacionamento, nossos gerentes de negócio. Porque para evitar aglomeração, a gente está sugerindo que os nossos clientes façam via digital. Agora, é claro, se tiver necessidade de ir na unidade, ele pode fazer fazendo o agendamento. Então, o que eu falei até agora foi para suspensão dos empréstimos. E para novos créditos?
Evidentemente que nesse momento de pandemia, as empresas precisam sobreviver. As empresas não estão vendendo, mas na sua grande maioria, se não for uma atividade essencial, se não for um supermercado, se não for um açougue, se não for um posto de gasolina, evidentemente que na sua grande maioria essas empresas elas estão fechadas. E essas empresas precisam ter recursos para manter essas empresas vivas. Os empresários precisam ter recursos para suas despesas correntes. Eu digo que o capital de giro é o combustível de um veículo. Sem o combustível, um veículo não roda, não anda. E assim, uma empresa sem o capital de giro, ela não tem condição de funcionar. Então, para isso, o banco tem a condição de disponibilizar capital de giro. Esse capital de giro é um capital de giro com um prazo diferenciado em até 36 meses, com uns 3 meses de carência e 33 para pagar. Ele pode também ter um prazo diferenciado com relação ao seu limite e uma taxa de juro também diferenciada, que essa taxa de juro ela está se situando em torno de 0,35% ao mês. Então, e as condições para o cliente acessar esse crédito? Ele tem que ter um limite. Esse limite, se não tiver aprovado, se for uma empresa que não tem ainda limite conosco, tem que fazer o cadastro, e o cadastro é aquela documentação básica que os senhores contadores já têm ciência, é aquele kit banco normal. Nós temos também uma condição diferenciada com relação à questão do tipo de garantia que ele vai utilizar, que é uma garantia que é aval, e esse aval pode ser até 100 mil reais. Antes da pandemia era até 50 mil, e o banco superou isso aí. E é evidente que o banco, nesse momento, está pronto para dar uma condição diferenciada para nossos clientes. Então, Wanderson, Cleilton e Sérgio, nesse momento, o banco tem uma condição diferenciada para novos créditos, tanto para capital de giro, que eu acredito que, na sua grande maioria, a necessidade vai ser giro, como também para investimento, porque aí você pode colocar, e se tiver alguma empresa que esteja necessitando de comprar um equipamento, uma máquina, um veículo utilitário, há essa disponibilidade de recursos também? A que custo? Também a 0,35 ao mês, isso dá em torno de 4,28 ao ano, é um recurso extremamente subsidiado. Cleilton, eu não sei se você está me ouvindo. Não sei se está... Se ouvindo. Tá legal, César. Está ouvindo, sim. Está ouvindo bem. Tá legal. Pronto. Eu tenho algumas perguntas aqui, se você preferir responder agora ou depois, fique à vontade. Pronto. Eu vou só dar mais uma outra informação. Perfeito, sobre fique à vontade. Um recurso que nós temos, que o FNE, que é o Fundo Constitucional, eu falei que o Giro Insumos o FNE Giro, que a gente chama, é o nome do programa, que tem um custo extremamente subsidiado, que está girando em torno de 0,35 ao mês ou 4,28 ao ano, e esse custo também para investimento, só que o prazo é evidente que não é 36 meses, o prazo pode chegar a 5, 6 ou até 8 anos, se for a aquisição de uma máquina, um veículo, se for envolver reforma do ponto, pode chegar até 12 meses. Perdão, até 12 anos. Isso para investimento. Agora, nós temos uma outra resolução, que é a 4798, que isso é voltado muito para a micro e pequena empresa, que vai dar a condição de uma taxa um pouco inferior, uma taxa de juros em torno de 0,021 ao mês ou 2,5 ao ano.
Essa taxa é um programa que a gente está denominando FNE emergencial. E esse FNE emergencial tem um limite. O limite de capital de giro é no máximo 100 mil. E para investimento é no máximo 200 mil. Então, eu estou tratando de uma linha de recursos do FNE que eu vou ter uma taxa de 2,5% ao ano, prefixada, sem mais nada. Então, vai ser a menor taxa do mercado. Agora, ela tem uma limitação? Tem. Qual é a limitação? É que o programa, né, isso foi autorizado pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário, o único banco que vai operacionalizar esse programa FNE emergencial é o Banco Nordeste. Então, eu tenho um programa FNE emergencial que vou cobrar uma taxa de 2,5% para capital de giro até 100 mil reais. Eu vou atender todos os segmentos, a micro, pequena, média e grande, vou. Mas uma média e uma grande empresa, um limite de 100 mil, eu acredito que não vai dar para suprir as suas necessidades. Mas já para uma micro e pequena, talvez seja interessante. O investimento até 200 mil, para uma média e grande empresa, talvez não seja suficiente para atender o seu orçamento, a sua necessidade. Mas com uma micro e pequena empresa, é suficiente. Então, eu tenho condição de atender um cliente até 100 mil pelo FNE emergencial e acima de 100 mil pelo FNE giro. Eu tenho condição de atender uma empresa para investimento até 200 mil pelo FNE emergencial e acima de 200 mil pelo FNE indústria, o FNE comércio, o FNE serviço. Então, eu vou ter 2 programas de enquadramento e a diferença vai ser só na taxa de juros. Porque a taxa vai ficar limitada a 2,5% ao ano. E o outro vai ficar hoje em torno de 4,2% ao ano. Já que dentro dessa taxa de 4,2%, ela tem um componente fixo, que para a micro e pequena empresa, ela está dando em torno de 1,3% ao ano, e tem um componente variável, que é o IPCA, que é a inflação oficial, que hoje está se projetando uma inflação de 2,5% ao ano. Então, passando a palavra para vocês, Cleilton, Wanderson e Sérgio, eu vou ter, para financiar as nossas empresas, 2 tipos de programa. Um programa que tem uma limitação de valor e que a taxa é um pouco menor, e um programa que não tem limitação de valor, eu não tenho um teto, e que a taxa é um pouco maior, mas extremamente subsidiada. Eu não sei se eu me fiz entender nessas 2 divisões desses 2 programas, mas eu estou à vontade para complementar e responder as indagações de quem esteja conectado conosco. Entendido, César. Tem aqui algumas perguntas, tá? Eu vou ler para você aqui. A primeira, o Sérgio pergunta o seguinte: o empresário que tem inscrições no CAEPF, né, o antigo SEI, existe junto ao banco alguma linha de crédito disponível para ele? Você fala que O SEI. Quem é SEI? O antigo SEI, né? O antigo SEI. O Isso. faturamento dele até quanto? Em torno de quanto? O antigo SEI hoje? Até 36 mil. Então hoje seria um MEI, no caso. Isso. Que é um microempreendedor empresarial. Que hoje é 60 mil, se não me falha a memória. Me corrijam. 80 mil, né? 80 mil, perfeito. Isso é atualizado constantemente. Isso. Então, veja bem, ele teria, sim, enquadramento, Sérgio, tanto para investimento, dentro desta linha, aí eu já sugeriria ele entrar pelo FNE emergencial, que ele vai ter um custo mais barato e um custo fixo de 2,5% ao ano, e ele vai estar enquadrado no FNE emergencial, cujo teto de empréstimos, para quem vai demandar recursos, é até 200 mil reais. Isso para investimento. Mas se o MEI, que é um microempreendedor, deseja o capital de giro, aí nós vamos enquadrá-lo
no programa do Crédito Amigo, que é um microcrédito empreendedor nosso, que aí o teto dele é até R$ 21.000. Então, para capital de giro, o MEI, eu enquadro para capital de giro no programa Crédito Amigo, e para investimento, eu vou enquadrar no FNE emergencial. Ok. Tem um outro aqui, Arthur. Boa tarde, Arthur. Arthur Moreira. César, essa resolução do Banco Central, repactuado, né, de 6 meses, serve toda a rede bancária pública e privada? Não, uma excelente pergunta. Tem bancos que só estão dando 60 dias, outros só estão dando 90 dias. Talvez o Banco Nordeste seja um dos poucos bancos que está dando 6 meses de carência. E essa carência não é só do capital, não é só para amortização. Quando eu falo amortização, eu estou falando de amortizar o capital. Eu estou falando da prestação total. Aí inserido o principal e juros. E se tiver numa carência, eu estou falando do serviço da dívida, eu estou falando dos juros. Então, na realidade, o cliente ele passaria 6 meses sem pagar nada ao banco. E eu pego esses 6 meses que ele deixou de pagar, esse recurso está sendo debitado mensalmente, né, os juros, está sendo debitado na conta de financiamento dele, na conta de financiamento e ou de empréstimo, e eu vou acrescentar ao vencimento final mais 6 prestações. Então, na realidade, ele não vai ter um prejuízo de diminuição de quantidade de parcelas que ele vai ter a pagar no banco. Por quê? Acrescenta no final. Vou acrescentar no final. Então, essa resolução, a 4782, deu a condição dos bancos fazerem isso, mas não é obrigatório que o banco faça. Mas o BNB está fazendo. O BNB entende que o cliente precisa dessa carência, essa travessia, essa guerra, vai precisar. Ele vai ter que suspender isso, ele vai ter que preservar os recursos para manter a sua empresa viva. Obrigado. Pois não, está ótimo. Arthur, ainda ele complementa aqui com uma pergunta seguinte. Essa suspensão dos contratos exclusiva em contratos sem inadimplência ou contrato também em atraso? Aqueles contratos estão adimplentes e os inadimplentes também? Muito boa pergunta do Arthur. Essa resolução, Arthur, ela foi promulgada em 16 de março de 2020, e ela reza o seguinte: as operações, os clientes que estão em dias adimplentes ou que porventura tem alguma parcela, algum compromisso em atraso, até 90 dias da promulgação dela, ela tem enquadramento. Então, clientes que têm algum compromisso em atraso de 17 de dezembro para cá, se enquadra nessa resolução. Então, o banco está enquadrando quem tem parcela vencida de 17 de dezembro ou que esteja em situação de normalidade, independente de porte. Se for micro, pequeno, médio ou grande, ou MEI, a gente enquadra. Se for do setor primário, que é do agronegócio, setor rural, se for do setor secundário, que são as indústrias, ou do setor terciário, comércio e serviços, se enquadra todas as atividades e todos os portes. Então, eu estou aqui enquadrando todo mundo. Isso com a resolução 4782, independente de fonte de recurso. Se tomou empréstimo do BNB com a fonte FNE, com a fonte RECIM, que significa recurso interno, se a fonte foi BNDES, se a fonte foi FAT, Fundo do Amparo do Trabalhador, eu estou colocando aqui, independente de qualquer fonte. Isso para a resolução 4782. E para a resolução 4798, essa é exclusiva só para a fonte FNE. Eu prorrogo até dezembro. Essa dá um benefício maior. Agora, essa só pega o setor urbano, não pega o setor rural e só pega a fonte FNE. Então, essa é mais restritiva. Então, eu estou dizendo aqui 2 instrumentos. Um instrumento é mais amplo, outro instrumento é mais restritivo. Ok. Mais uma pergunta aqui. O Alexandre, ele pergunta: o FNE emergencial já está liberado?
Muito boa pergunta. O FNE emergencial está liberado para alguns segmentos. Para as pessoas jurídicas está liberado, sim. Para as pessoas físicas, não, que é uma outra informação. Possivelmente, eu vou ter condição de financiar pessoas físicas, autônomos, profissionais liberais, a exemplo de contadores, por exemplo, está precisando comprar um notebook, em que pese eu acho que contador não precisa de recursos financeiros, já é uma classe já abastada, Bondade mas sua, precisão. vai ter uma condição especial com FNE emergencial, seja para o contador, seja para o fisioterapeuta, para o médico, para o advogado. Também eu vou ter condição de enquadrar. Então, para a pessoa física, para os profissionais liberais, ainda não. Mas para as pessoas jurídicas, sim. Se buscar essas informações com relação aos os nossos gerentes, já vai ter condição de atender via digital, via plataforma, gente. A nossa plataforma, o nosso aplicativo, não é só para suspender empréstimo também, mas também para concessão de empréstimos e informações. Então, na realidade, já está liberado, sim, a concessão para novas operações. Ok, César. Mais uma pergunta aqui de Alex, de Sérgio. A destinação da linha de crédito para a empresa pode ser destinada para fins de capital de giro, folha de pagamento e outros, ou tem destinação específica? Ela pode, Sérgio, ela pode ser tanto para despesas correntes, a exemplo de pagamento de salário, a exemplo de pagamento de aluguel, despesas com energia, com água, com papel, com despesas correntes, que eu denomino de despesas correntes, como também de formação de estoque, se for comércio, como também de insumos, se for indústria, ou seja, o capital de giro abrangente para cobrir despesas correntes e para rodar a sua própria operação. É evidente naquelas empresas que estejam tendo condição de atuar. Por exemplo, eu tenho um pequeno supermercado que está aberto, eu estou precisando repor minha mercadoria. Dentro do meu capital de giro, eu vou precisar não só para minhas despesas correntes, mas também para repor o meu estoque. É possível colocar para isso tudo? É sim. Não tem apenas uma condição específica, como o BNDES colocou uma linha só para folha de pagamento. Não. O nosso é abrangente. O nosso envolve despesas correntes, formação de estoque, insumos, ou seja, ele tem uma amplitude maior do que um que seja específico só para as despesas correntes. Ok. Uma pergunta aqui interessante, Alex. Será exigido certidão negativa para o FNE, emergencial de giro? Uma excelente pergunta. O Banco do Nordeste é um banco de fomento. Os senhores, que são parceiros de primeira ordem do Banco do Nordeste, sabem que da exigência do banco, por ser um banco público, de certidões e tal, mas neste momento, por conta da pandemia, não estamos exigindo certidões, não estamos exigindo registros. Por exemplo, se ele usar uma garantia que precise levar um cartório, que precise de algum registro cartorário, nesse momento eu estou dispensando. Eu vou colocar uma cláusula no meu contrato, uma cláusula contratual, que até 30 dias após a abertura dos cartórios, ele vai me trazer uma via devidamente registrada do cartório. Então, nesse momento, eu dispenso certidão, dispenso registro cartorário, eu dispenso uma série de exigências que antes da pandemia eu exigia. E, inclusive, na questão até de exigência de garantia, antes eu exigia garantia, eu dispensava garantia real só até 50 mil.
eu exigia garantia fidejussória, que é o que? Aval ou fiança, até 50. Eu dobrei isso aí. Até 100 mil, eu não exijo uma garantia real. É exemplo de uma hipoteca de um prédio, de um terreno, de uma casa, de uma fazenda, de um veículo, de uma alienação, de uma máquina de equipamento. Eu só vou exigir isso a partir de 100 mil reais. E no caso de capital de giro, se for acima de 100 mil, eu posso usar outros tipos de garantia, a exemplo de títulos em cobrança simples, recebíveis de cartão de crédito. Então, na realidade, existe um leque de facilidades para essa acessibilidade do empresário nesse momento de pandemia. Ok, Sérgio. Tem uma outra pergunta aqui, que é mais ou menos nessa linha. O pessoal da Lacel Contabilidade me pergunta: quais as exigências para aquisição de linha de crédito junto ao BNB? Existe alguma facilidade? Exatamente aos amigos da Lacel, o que eu estava colocando a gente está simplificando o crédito. Simplificando, não que eu esteja queimando etapas, não que eu esteja fragilizando o crédito, não é isso. A gente está ampliando, por exemplo, a possibilidade do empresário levantar recursos só com o aval do próprio sócio da empresa, sem exigência de uma garantia real, a dispensa de uma certidão, a dispensa nesse momento da exigência de um registro cartorário. Então, na realidade, a gente está dando uma condição, por exemplo, do cliente, quando ele vier atualizar os seus limites, fazer isso via digital, usando os nossos aplicativos, as nossas plataformas. E isso, evidentemente, eles vão precisar muito da ajuda dos parceiros de primeira ordem, de primeira linha, que são os contadores. E vocês podem ter certeza que vocês já trabalhavam muito, agora vocês vão trabalhar dobrado, eu não tenho dúvida disso, porque você, de forma digital, de forma home office, de teletrabalho, vão estar municiando os bancos, que também estão de home office. Uma grande parte dos nossos colegas estão de teletrabalho, vai estar nos ajudando exatamente com tudo via digital, para poder a gente ter condição de aprovar os limites, aprovar os cadastros e o credit score desses clientes e as operações de forma mais tempestiva. Então, o banco está buscando simplificar, o banco está buscando efetivar essas operações. Ok. Outra pergunta aqui também interessante. O Alex pergunta: uma empresa que tem um financiamento ativo pode solicitar o FNE emergencial? Pode. O que vai fazer é apresentar, atualizar. Primeira coisa é verificar com o gerente de relacionamento se tem margem disponível no seu limite. Vamos partir do princípio que essa margem esteja tomada, já que ele já é cliente e essa margem já esteja sendo utilizada. De imediato, ele já pede ao contador dele a atualização desse limite e a apresentação do faturamento dos últimos 12 meses, do DEFIT, né, da declaração de renda lá, que o contador apresenta lá para a Receita Federal, já manda para o banco já atualiza isso de imediato, ou seja, já atualiza o credit score desse cliente, já abre-se uma nova margem, e com essa nova margem, ele já busca essa nova operação. Então, é possível a gente, mesmo que um cliente já tenha alguma operação, inclusive de giro, que ele já venha suspender temporariamente, que eu já estou colocando, que o cliente ele pode suspender no mínimo por 6 meses ou até por 9 meses, né? Vai depender da fonte de recursos da atividade. Então, ele está com a margem utilizada, mas ele pode abrir margem atualizando o credit score dele, e os senhores contadores, mais do que ninguém, vai ter que ajudar nesse momento, disponibilizando essas informações para nossas agências. Verdade. Uma outra pergunta de Alexandre: entidades sem fins lucrativos têm acesso ao FNE emergencial? Depende da entidade sem fins lucrativos, né? Porque eu precisaria ver se é o quê? Se é uma fundação, se é
uma associação, porque ela pode ser uma entidade sem fins lucrativos. É uma pergunta interessante, mas eu teria que ver a minha agência, verificar a questão do estatuto dela. De repente, César, é um hospital, e esse hospital é uma fundação, ela tem sim, ela ofere recursos, mas ela tem o tipo dela, ela teria uma entidade sem fins lucrativos, mas ela teria a condição de ser contemplada com alguma linha de programa. Em princípio, é possível, mas a gente teria que observar o seu estatuto, o seu contrato social, para ver se é possível ou não, qual seria o regime estatutário dela. Aí, nesse caso específico, eu sugiro, se ela já tem relacionamento com alguma agência, submeter para o gerente. Se não tiver, manda para mim, para o meu WhatsApp ou para a minha assessoria, que aqui a gente verifica e já retorna, dando retorno se é possível ou não atender. Mas, em princípio, é possível sim, desde que a gente verifique o estatuto, ver como é o regramento dela. Ok. Genilton Gomes, um abraço, Genilton. Genilton faz uma pergunta aqui que eu até anotei aqui para fazer também. É o seguinte: a empresa que não tem conta no BNB precisa se dirigir até alguma agência ou todo o processo é feito de forma digital? Excelente pergunta. Para evitar aglomerações, a gente sempre tem orientado a procurar uma das nossas unidades. Vamos supor, se for um cliente aqui, se for do interior, que tem uma agência, ele vai buscar já o contato com aquela agência. Que eu, inclusive, ao término dessa live, eu vou disponibilizar para o conselho, vou endereçar para o Wanderson, para o Cleito e para o Sérgio, os contatos das nossas agências, tanto fixo como os celulares, o WhatsApp dos nossos gerentes de relacionamento, gerentes de negócio e dos gerentes gerais, onde ele mantém contato, e aí o nosso gerente ele já vai mandar a ficha de cadastro e o checklist, que é aquele kit banco que os senhores estão, como diz no interior, já estão careca de saber o que é que um banco, seja um banco de uma banca pública ou de uma banca privada, exige, que aquele documento default é aquela relação padrão de contrato social, de cartão de CNPJ, de faturamento dos últimos 12 meses, para quem, evidentemente, já está faturando. E, com base, Genilton, nessa documentação, que pode ser enviada também via digital, tá? Isso tudo hoje, estamos na era digitalizada, pode já ser enviado via digital, o banco processa, e de imediato, quando esse cadastro é aprovado, questão de minutos, numa tecla de um botão, já se gera o limite, sem a ingerência do gerente, mas com base nas peças contábeis apresentadas, o banco faz no seu modelo a varredura em cima do seu faturamento e do SCR, do que o cliente tem, se ele está tomado, se ele tem alguma posição na rede bancária. É claro que isso também é capturado no modelo, é gerado um limite, e com base nesse limite gerado, isso César, demora, isso aí não. Isso é um jogo, um jogo de basquete, um jogo de... se a gente recebe a bola redonda, a gente tem condição de marcar o gol de imediato. Então, se essa documentação do checklist vem toda redondinha, e os senhores são craques em fornecer essas informações, é evidente que a gente tem condição de concluir o cadastro de forma tempestiva e gerar o limite também de forma tempestiva. Então, gerando-se o limite, aí sim você já tem condição de gerar a operação, seja de capital de giro, ou seja de investimento limitado a esse limite. O banco dá a condição dentro do modelo, se precisar de um investimento que supere esse limite, é possível sim apresentar um plano de negócio numa outra planilha fora do limite que é gerado. Ok, César.
Bom, não temos mais nenhuma pergunta aqui. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Coloque lá no chat, tá? Mas eu acredito que não, ficou tudo bem esclarecido, tá? As perguntas que tivemos aqui, né, foram bastante pontuais e a resposta esclarecedora. Então, só tenho que agradecer, César, a sua disponibilidade, né? A gente sabe que sua agenda é bastante corrida, principalmente agora nesse momento, né? Como você no início vinha falando para a gente, tá indo dormir meia-noite, né? Respondendo, chegando em casa, ainda respondendo um monte de zap, né? Então, obrigado por dispor esse tempo seu para a gente, tá? O presidente Ivanson precisou dar uma saída, ele tem outro compromisso, já estamos vivendo em épocas de live, né? Tinha uma outra live, mas ele pediu para deixar um abraço, tá? Para você, e não só para você, mas todo o pessoal do Banco do Nordeste, o qual ele estima muito, tá? Mas, só para não encerrar, chegou uma pergunta agora. Chegou. O BNB financia... O BNB financia... Jair Bolsonaro. Lembrando que Bolsonaro não Bolsonaro. Carro utilitário, porém, uma empresa contábil não necessita de um carro utilitário, porque não tem uma linha de crédito para o veículo utilitário. Porém, uma empresa contábil não necessita de carro utilitário, porque não entendi. A questão é a seguinte, está dizendo que o BNB só financia, né, carro utilitário. O escritório de contabilidade não tem a necessidade de ter, né? Por que não ao normal, né? É uma excelente pergunta já estou acatando essa sugestão de submeter, porque tudo que o BNB financia, isso é um fundo constitucional. Tem regras, essas regras, esse regramento, o Ministério da Integração Regional é quem direciona as diretrizes operacionais dos fundos constitucionais, são 3 no país. O FNE, que é gerido pelo Banco Nordeste, aqui no Nordeste, o FNO, que é o Fundo Constitucional do Norte, que é gerido pelo BASA, no Banco da Amazônia, e o FCO, que é o Fundo Centro-Oeste, que é gerido pelo Banco do Brasil, lá no Centro-Oeste. Então, esses fundos constitucionais, ele tem um regramento específico. Por exemplo, eu financio carro não utilitário, mas para quê? Para locadora. Então, por exemplo, locadora, qual é o objetivo de uma locadora? Locação de veículos. Então, e ela aloca veículos utilitários e não utilitários. Então, por exemplo, se um carro um Onix, por exemplo, se uma locadora quer financiar 5 Onix, o Banco Nordeste financia porque para a locadora é permitido financiar carro não utilitário. Agora, para uma pequena empresa que presta assistência técnica de telefonia, que precise apenas de deslocamento dos técnicos, eu posso financiar esse Onix? Não, eu teria que financiar uma Saveiro ou um pequeno utilitário, mas não um carro não utilitário. Então, é evidente que a gente tem demandas da espécie e para por exemplo, um profissional liberal, um contador, um advogado, um médico que precisa se deslocar para prestar consultoria ou para atender, prestar consultoria em loco no site de cada empresa, para se deslocar, não haveria necessidade, não necessariamente ser um carro utilitário, podia ser um carro não utilitário. Então, eu acho, sim, que é uma demanda interessante, mas que é uma decisão exógena ao Banco do Nordeste. Não depende do Banco do Nordeste, depende, sim, do BNB levar essa demanda à nossa diretoria e a nossa diretoria provocar o Ministério, e aí o Ministério, em flexibilizando isso, aí sim a gente pode vir atender. No nosso normativo, hoje restringe. Eu só financio carro utilitário, mas eu digo acho que foi o Alessandro, né, que perguntou, né? Isso. Eu digo ao Alessandro que eu vou levar essa demanda de financiar carros não utilitários para profissionais que necessitem do deslocamento,
para empresas que necessitem que seus técnicos desloquem, mas que não seja obrigatoriamente um carro utilitário, um pequeno utilitário. Vou levar essa demanda para o Alessandro para a gente provocar o Ministério e o Ministério aí ver se a gente consegue mudar o nosso normativo nesse sentido. Ok, César. Tem mais uma pergunta aqui. A empresa que tem restrições consegue liberação de algum limite de crédito? Digo, existe um limite mínimo a ser considerado de restrição ou qualquer restrição inviabiliza a concessão? É uma ótima pergunta. Essa resolução 4782, ela deu um corte, dando condições aos bancos de 17 de dezembro para cá fazer um ajuste na vida financeira das empresas. Mas se tiver uma restrição anterior a isso, e está lá nos cadastros restritivos, tipo Serasa, SPC, tipo CADIM, que é o cadastro de devedores, é evidente que isso vai sensibilizar, sim, o limite. E pode ser impeditivo? Pode. E pode não gerar limite para essa empresa? Pode não gerar limite para essa empresa. Não adianta eu colocar para aquela empresa que já vinha em dificuldade antes da pandemia, nesse momento, ela teria que fazer o ajuste, fazer o reperfilamento junto àquele credor para dar condição de viabilizar o seu limite. Porque, por exemplo, se essa restrição não era com o BNB, era com outro credor, e se ela não faz esse ajuste, se ela não faz esse reperfilamento, se ela não faz essa renegociação e continua aparecendo, o modelo de geração de limite, o rating da empresa, a nota de risco da empresa, ela vai ser sensibilizada. Então, foi uma ótima pergunta, porque para vocês, contadores, a sugestão que eu dou é a seguinte, é buscar, nesse momento, fazer o saneamento com todos os credores. Fazendo o saneamento, sai essa restrição e, ato contínuo, os bancos vão ter condição de verificar que não tem nada restritivo nesse momento. Mesmo que tenha tido atrás, num período, que aí quando você faz análise, o modelo pega o atual e olha também o passado, a vida pregressa da empresa. Mas se está pelo menos sem nenhuma pendência, é claro que isso vai sensibilizar de forma positiva. E o passado, ela vai sensibilizar de forma negativa, mas tem o atenuante que agora a empresa está, eu diria, está clean, ela está limpa, ela está sem nenhuma restrição que não impeça ou que não venha mitigar ou diminuir na geração do seu limite. Chegou aqui pelo Zap. Interessante. Uma empresa nova, fundada, criada em novembro de 2019, pode também estar pleiteando esse FNE emergencial? Pode. Ela pode, só que eu vou utilizar como diria o Dorico Paraguaçu, o para frente mente, e não o para trás mente. Porque eu vou ter que utilizar a projeção de receita dela para gerar o limite, e é claro que em cima dessa projeção de receitas, eu vou verificar e vou atribuir um credit score para ela. Mas é possível sim, Cleilton, eu atribuir um limite para essa empresa com base no futuro. Ok, César. Por causa do tempo, né? Chega uma hora a nossa live, ela cai. É verdade. E como já foi bem explanado por você e as perguntas bem respondidas, acho que ficamos todos satisfeitos, mais uma vez agradecendo. E foi muito importante essa live, porque a gente vive nesse momento de coronavírus, né? Onde o governo lançou aí essas MP emergenciais, a 927, 936, né? Que vai dar um fôlego para as empresas, né? Em um espaço mais curto, mas como o Sérgio havia dito na live anterior, né, de terça-feira, né? Está chegando um momento agora que só isso não vai bastar, né? As empresas agora vão precisar de caixa, né?
e, mais do que nunca, a importância aí de vocês, como instituições bancárias, né, tá socorrendo nas empresas, né. César, mais uma vez, obrigado. Sérgio, fica uma palavra. Se o Sérgio quer dar alguma palavra. Não, acho que não. Sérgio, quer alguma palavra, Sérgio? Sim. Obrigado mais uma vez, senhor Antônio César, por aceitar o nosso convite, né? O Conselho Regional de Contabilidade agradece de coração o seu aceite. Parabenizar também o nosso vice-presidente Cleito pela brilhante mediação e agradecer pela presença de todos, né, que puderam participar e tirar suas dúvidas. Obrigado mais uma vez a todos. Cleilton, Sérgio, Wanderson, eu que agradeço o convite honroso, dizer da satisfação de ter reencontrado o Cleilton, amigo de futebol há 20 anos, torcedor do Botafogo como eu. É prazeroso torcer por um time que tem uma estrela como símbolo, viu, Cleilton? Com certeza, Então, é dizer da minha satisfação, reencontrar o Wanderson, que também já fez parte dessa casa, já foi estagiário, já contribuiu, faz parte da família benebiana. Dizer da importância desse momento, é um momento extremamente difícil, mas eu quero trazer aqui essa palavra de esperança, essa palavra que pode contar com o Banco Nordeste, que nós vamos fazer essa travessia, e nessa travessia são vários atores que vão estar junto com nossas empresas. São os contadores, é o Conselho, o CRC, é o Banco Nordeste, que é o Banco de Fomento, é o banco que eu lhe digo, sem medo de errar, é quem tem a melhor condição de mercado, e o nosso objetivo e o nosso desafio é atender o empresário na sua plenitude e num curto espaço de tempo. Porque, eu lhe digo, nesse momento, a gente não pode demorar, não pode vacilar. Eu acho que o nosso desafio é esse, é atender o cliente nesse momento. Porque não adianta chegar muito tempo depois com uma série de recursos, se no momento que ele estava precisando, ele não foi atendido. Eu acho que o momento é esse, um momento crucial. E, repito, é preservação da vida, é por isso que tem a questão da gente evitar as aglomerações, é a preservação das empresas, preservação dos empregos. Então, vamos usar, sim, a via digital, vamos usar os nossos aplicativos, eu vou disponibilizar para o CRC, Cleilton, exatamente a nossa base de telefones, das nossas agências, dos nossos gerentes de relacionamento, para você depois compartilhar com os nossos contadores e dizer que, para a gente que faz parte do Banco Nordeste, é uma satisfação interagir com vocês, estar conectado com vocês, levando informações extremamente estratégicas para os nossos clientes. Eu só tenho a agradecer e desejar uma boa tarde a todos nós. César, mais uma vez, obrigado de coração. Fique com Deus e obrigado a todos que participaram. Ok, amigo. Obrigado. Até a próxima.